Minhas senhoras, meus senhores, caras amigas, caros amigos, permitam-me uma primeira palavra dirigida ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para agradecer a sua anfitrionia, a sua evocação da pré-história das ligações constantes a Santa Maria da Feira e também para dizer que tomei boa nota das suas preocupações em matéria fiscal, que não são propriamente uma novidade. Todos temos presentes os dois tópicos fundamentais das suas preocupações. O primeiro é a complexidade das interpretações em matéria tributária e o segundo é a tendência decorrente dessa volatilidade interpretativa para uma concentração de recursos de uma ótica de centralidade e não de descentralização. De todo modo, fiquei ciente daquilo que o preocupa e que espero que deixe de preocupar no futuro. Minhas senhoras e meus senhores, saudar a CIP é saudar uma memória, saudar uma determinação e saudar uma visão para o futuro. Saudar a CIP é saudar uma memória. Revejo, como se fosse hoje, a aventura que constituiu criar uma confederação como esta, pouco tempo depois do 25 de abril de 1974, num clima tenso e indefinido, como é sempre o revolucionário, aglutinando vontades, superando desânimos, ultrapassando suspeições, conciliando rupturas e pontes, conjugando ideias mestras com a flexibilidade indispensável ao arranque e à sobrevivência inicial. António Vasco de Melo e José Manuel Moraes Cabral recordarão certamente esses meses que pareciam décadas. Memória que continua até aos dias de hoje e em que Pedro Ferraz da Costa assumiu um papel crucial na viragem de mentalidades, no lidar com a política e os demais parceiros sociais. E na qual, em cada ciclo, líderes com estilos diversos foram gerando equilíbrios e percorrendo caminhos entre o promissor e o espinhoso. Recordo neste ensejo, com saudade, Rui Nogueira Simões, e também, ainda presente entre nós, Francisco Vanzeler. Ambos incansáveis líderes desta, então, cada vez mais complexa instituição. Mas saudar a CIP é saudar também uma determinação presente. Quem conhece instituições com a relevância da vossa, sabe como é complexo compatibilizar sensibilidades, mobilizar associações tão importantes, conviver com outras entidades de tomo e que têm história e ambição em domínios comuns. Olhar para empresas de biografia variada e perspectivas diferentes. Fazer acertar as expectativas de tanta componente do tecido empresarial industrial. Esse tecido, dominado por micro, pequenas e médias empresas, mas onde estão presentes empresas maiores e ciosas do seu protagonismo. E ainda juntar empresários e gestores, num contexto em que uns e outros tantas vezes se confundem, e quando se não confundem, ainda está em afirmação a organização dos segundos. Por tudo isto, merece encómio particular a paciência do atual Presidente António Saraiva. As conjunturas vividas são exigentíssimas. A ponderação dos interesses em presença de extraordinária sensibilidade. E a vida associativa sempre um tentador campo de exercício pessoal e coletivo. Mas saudar a CIP é, por último, saudar a sua visão para o futuro.
Desafio ingrato para ela e para todas as demais confederações patronais e sindicais. Tão acelerado é o presente e rodeado de incógnitas de toda a ordem o desejado futuro. E é pensar nesse mesmo futuro que vale a pena deixar-vos alguns breves apontamentos que, somados, revelam como o Presidente da República vê o ambiente em que terá de ser definida e começada a executar essa vossa renovada visão prospectiva. Melhor dizendo, qualquer visão que se queira realisticamente portadora de verdadeiro futuro nacional. Ambiente, antes do mais, externo, repleto de interrogações. Desejamos distensão política, livre circulação económica e diálogo cultural e civilizacional. Mas tememos o regresso à Guerra Fria, com mais atores, mais fortes e sem os instrumentos discretos ou informais que permitiam atenuar os confrontos e impedir as escaladas determinadas por erros de percepção recíproca. Tal como tememos protecionismos comerciais ou choques culturais e civilizacionais a agravarem os confrontos políticos. Desejamos Europa unida, poderosa, reformista, aberta ao mundo. Mas tememos fragmentações, indecisões, egoísmos, bloqueamentos e clausuras perigosas nos seus efeitos não intencionais e, por isso, erráticos. E contra tudo isto teremos de lutar, desde logo, nestes curtos 6 a 9 meses que antecedem o tempo eleitoral europeu. Desejamos um Portugal claro nas suas constantes externas e de defesa, credível nas suas instituições, estável na política, na sociedade, na fiscalidade, nos fatores de contexto. É do interesse de todos que haja domínios de regime, suscitando convergências duradouras. Que haja proximidade e confiança dos governados nos governantes. Que haja mandatos não interrompidos. Que haja representatividade também associada à dinâmica participativa, que esvazie populismos e radicalismos, por natureza devastadores. Que haja certeza mínima em áreas que acabam por condicionar a vida de todos, trabalhadores, empresários e gestores, da justiça à administração pública, à vivência laboral e à fiscalidade. Desejamos que com este pano de fundo o potencial de crescimento suba, com a demografia, a qualificação, a inovação, a organização, que constituem a chave da produtividade e da competitividade. E não menos com a manutenção do rigor financeiro e a redução do endividamento externo. Desejamos mais que com o potencial de crescimento sejam sustentáveis o próprio crescimento, o emprego, a justiça social, a distensão comunitária, a garantia dos direitos dos nossos compatriotas. É, pois, do interesse de todos o combate infatigável ao atraso educativo, formativo, científico e tecnológico, à ineficiência organizativa, à timidez no crescimento, à fragilidade no emprego, à perpetuação ou aprofundamento nas desigualdades, à crispação, ao esvaziamento ou adiamento na salvaguarda dos direitos. Eis
porque as vossas reflexões sobre a nova desejável demografia, este novo tempo digital 4.0, que o é para a indústria, já o disse na Cotec, como é para toda a economia, toda a sociedade e toda a política. Os novos desafios à organização do trabalho, os indispensáveis incentivos à atividade empresarial, a exigência de sempre remoçada liderança nas empresas são tão atuais e importantes. A pensar no valor das empresas, que é pensar no valor de Portugal e dos portugueses. É uma agenda muito rigorosa e de ingrata concretização? É. Mais ingrata é para todos vós, porque a vossa epopeia diária é ir enfrentando situações inesperadas, problemas repentinos, dúvidas periódicas, nós todos os conhecemos. Concorrência feroz lá fora. Permanente luta por financiamento insuficiente. Necessidade de ajustamento constante. Renovação sem cessar de estruturas, de métodos, de capacidades e até de objetivos. Incógnitas ou surpresas ou constrangimentos externos e internos de vária ordem. Sabem, porém, que não há um segundo a perder. Como sabem que o Presidente da República está consciente dos vossos desafios e atento às vossas respostas. Educação, inovação, qualificação não podem parar. Credibilidade das instituições, nas funções de soberania como nos sistemas sociais, tem de ser objeto de cuidado sem interrupção. Crise política é indesejável. E crise política decorrente ou envolvendo orçamento do Estado é duplamente indesejável para todos, até por poder gerar cenários imediatos de elevado preço para o país. É certo que os debates prévios sobre os sucessivos programas de estabilidade e orçamentos têm, ano após ano, grande intensidade. E que o do orçamento para 2019, que é um ano eleitoral, tinha-o já prevenido há meses, iria ser ainda mais intenso. Tenho, porém, a certeza de que todos os intervenientes estão conscientes de que não faz sentido que o processo prive Portugal de orçamento aprovado em termos de entrada em vigor a 1 de janeiro de 2019. O Presidente da República limita-se, pois, a recordar o óbvio, isto é, que considera, como sempre considerou, a normal conclusão da legislatura como muito importante para Portugal e que prefere, portanto, não ter de intervir na sequência da votação do orçamento, a não ser para o promulgar. Por outro lado, reformismo realista no sopesar de produção e distribuição, de justiça e estabilidade fiscal e laboral impõe-se. Tudo sabendo que a democracia é pluralismo e liberdade e debate de ideias e posições, mas dispensa espaços oferecidos por ação ou omissão àqueles que queiram replicar apelos populistas visíveis mesmo ao virar da esquina dentro da própria Europa. Penitencio-me de me ter alongado, mas senti que este era o momento para sublinhar algumas questões atuais e prementes e divulgar a título preventivo sólidas e urgentes reflexões. Repito o que tenho dito com insistência. Já bastam os temores,
as incertezas do mundo e algumas indefinições europeias. Não lhes juntemos, no que dependa de nós, nada que não seja ambição com sensatez, coragem com realismo. Conto com a vossa labuta de todos os dias para que não desperdicemos esta oportunidade, porventura única, de mudarmos para melhor Portugal. Sabemos todos como Portugal tem contado com o vosso trabalho, com o vosso afinco, com a vossa resistência, com o vosso ilimitado espírito de lutar e de vencer. E também com o dos trabalhadores desse tão diferenciado e operoso tecido empresarial. Portugal agradece a todos os que lhe dão vida dia após dia, sem desfalecimentos ou estados de alma, sempre com esperança. É o vosso caso. Essa a principal razão para aqui vir e aqui estar hoje convosco, para vos agradecer em nome de Portugal.